Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Wilton Talks. E antes de a gente bater o papo e apresentar nossos convidados, eu quero agradecer os nossos colaboradores, os parceiros que permitem que a gente vá para o ar toda semana, em especial o WK Notícias, que tem veiculado esse podcast. Quero também agradecer a parceria do Maze Coffee Shop. Se você quiser tomar um café quentinho, principalmente nesse frio, dá uma passadinha no Maze Coffee Shop. Também agradecer ao Janderson Fotografia, o profissional habilitado, um dos melhores da cidade. Você também pode requerer um orçamento, enfim. E agradecer a todos aqueles que estão acessando, participando, compartilhando, deixando seu comentário. Sempre uma grande alegria ter vocês conosco. E no episódio de hoje, tenho a grata satisfação de receber aqui no nosso podcast nosso amigo deputado estadual aqui do estado, Rafael Tavares. Obrigado, deputado, pela presença. Obrigado, Wilton. Obrigado a todos os telespectadores aí. Já está fazendo cliente, né? Cliente. Já conhece a casa. Que bom. Obrigado pela presença. E a grata satisfação de receber o deputado Gustavo Gaia, de Goiânia, que veio para um seminário aqui realizado pelo mandato do deputado Rafael Tavares. Obrigado, deputado, pela presença. Eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com o meu colega deputado Rafael Tavares, principalmente por esse evento tão importante que vai acontecer hoje, e participar aqui do Wilton Talks, né? Diferente do meu amigo deputado, é minha primeira vez, mas eu vejo que vai ser muito interessante. Muito legal. Bom, a gente está falando aí de um seminário sobre doutrinação nas escolas. Como é que surgiu isso? Eu sei que o apelo é muito grande, né? Esse tema aí, que já não é novo, é um tema que já dominou o Brasil por muito tempo, e eu acho que nunca vai ser novo, né? Todos os dias nós vamos ter que ir na trincheira, né, Rafael? Com certeza, é um mal silencioso aí, né, que já vem acontecendo no Brasil durante muito tempo, e agora eu acredito que as pessoas estão abrindo os olhos para esse problema, né, que é a utilização das escolas, do ensino, para fazer a doutrinação política dos alunos, né, dos jovens. E quando a gente trata aí dos nossos filhos, das crianças, dos adolescentes, a gente sabe que a esquerda sempre atua muito forte nesse sentido. Muitas vezes para tentar ali, acho que até o Gustavo Gaia comentou, uma situação que as crianças, elas são mais facilmente manipuladas. A esquerda, o argumento da esquerda, a retórica da esquerda hoje já não convence tão bem os adultos. Então eles partem aí, muitas vezes, para tentar doutrinar e tentar manipular os nossos jovens, né? E eu conheci o seminário do Gustavo lá em Brasília, tive presente lá no primeiro seminário, junto com o Nicolas, junto com o Gustavo, vários deputados e pessoas aí relacionadas a pautas conservadoras, e nós tivemos a ideia de trazer esse seminário aqui para o Mato Grosso do Sul, para levar adiante essa ideia, mostrar para pais, alunos, professores e toda a sociedade civil qual é o limite que esses agentes da educação têm. Muitas vezes acabam utilizando a atenção cativa dos alunos para manipular e para manobrar a cabeça desses jovens. Então a gente quer aí alertar esses pais e mostrar para todo mundo até onde vai o limite desses doutrinadores disfarçados de professores. E você acha que os pais estão aí preocupados com isso, não? Olha, eu acredito que hoje é um assunto muito comentado, né? Porque muitas vezes o pai e a mãe não percebem a mudança do seu filho. Então, tá lá a menina de 13, 14 anos, de repente ela começa a chegar em casa, já não começa mais a respeitar os pais, começa a ter um comportamento diferente, ou o filho adolescente que acaba ouvindo algumas músicas, tem um comportamento estranho, para de respeitar o pai e a mãe, tem aquele espírito revolucionário, aflorado, e esses pais não entendem essa mudança de comportamento dos seus filhos. E muito está relacionado ao ambiente escolar. Inclusive, nós temos um projeto aqui, né, que trata sobre isso, essa questão de proteção da inocência das crianças no ambiente escolar. Então, eu acho que é uma pauta aí que está em alta, sim, os pais estão cada vez mais atentos. Uma sociedade que não protege as crianças não protege ninguém, né? Agora, deputado Gustavo Gaia, você é educador, né? Você vem dessa área da educação. Se eu não me engano, você tem lá uma escola de inglês em Goiânia, né? Você atua também na escola pública ou não? Não. Só nessa área. Mas acompanha, tem participado, disputou a eleição para prefeito, acho que pontuando muito bem essa questão, né? Sim. Dessa doutrinação, enfim. E eu estava provocando o deputado sobre essa questão dos pais. Você vê realmente que os pais estão acompanhando esse dia a dia? Porque eu considero que a minha geração eu tenho 53 anos, né? Então, a nossa geração aqui não pegou
esses professores não pegou esse aparelhamento da esquerda na escola. Os nossos filhos, meus filhos já. Então, será que os pais estão preocupados com isso ou eles não estão nem aí para isso? O que você analisa? Bom, eu acho assim que nossa geração, quando eu fui na escola, aluno da escola, nós tínhamos sim a doutrinação, mas a doutrinação naquela época ela era mais subliminar, ela era mais rasteira, mais difícil de ser percebida. Mesmo porque naquela época não havia internet, não havia um contraponto. Então, o que o professor falava em sala de aula tinha que ser acreditado, e se você falasse contra, você era rechaçado. Não existia outra fonte de informação. E os pais também não faziam ideia da gravidade do que estava acontecendo. Eu falei até hoje umas 2 vezes já que eu, quando tinha 17 anos, eu fui doutrinado, né? Eu cheguei a um ponto da minha vida como adolescente, onde eu achei que um ditador genocida era um herói, e eu achei que uma ideologia que acaba com as nossas liberdades era a solução para os problemas de uma sociedade. Graças a Deus, e graças à minha curiosidade também, meu hábito de leitura, eu saí desse calabouço ideológico e hoje eu tento evitar que outras pessoas também se tornem reféns. Você fez uma pergunta para o meu colega, deputado, a respeito se o senhor acha que os pais se importam com isso. Bom, vamos lá. Nós fizemos um seminário em Brasília e eu quero explicar para vocês como é que funciona essas questões de seminários. Sempre os seminários lá são feitos pela esquerda e a forma que eles encontram para lotar o auditório, que cabe até 400 pessoas, é pagando ônibus para levar pessoas de sindicatos. Então são sempre sindicatos que lotam aquilo lá e não conseguem lotar, na maioria das vezes. Ocupam metade do espaço. Eu fiz um convite aberto. Não houve sindicato, não houve associação, não houve ônibus para levar pessoas para esse seminário. Eu convidei os pais para participarem e nós lotamos ao ponto de ter gente em pé. E foi a quinta-feira o dia inteiro. Os funcionários da casa, do Congresso, viraram para mim, pessoas que trabalham lá há décadas, e falaram: sobre o que é esse seminário? Porque eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi esse tanto de gente sem estar com o mesmo uniforme, né? Como sindicatos, essas associações, ficarem aqui por tanto tempo. Quando eu disse para eles, não, isso aí é um seminário que a gente está fazendo contra a doutrinação nas escolas, os funcionários falaram assim, que maravilha, ele realmente está precisando disso. O que aconteceu é que nessa pandemia, a gente teve a aula online. Antes disso, existia uma narrativa de que essa história de doutrinação era conspiracionismo, era coisa de gente da extrema-direita. Só que quando veio a aula online, e o aluno estava dentro da sua casa, com a aula acontecendo na tela do computador ou do celular, e o pai muitas vezes no mesmo ambiente, aquilo explodiu. Dali em diante ficou impossível negar que existe um processo de doutrinação em boa parte do ensino brasileiro. Nós temos aí todas as semanas vídeos que provam isso, de professores falando absurdos, ensinando, incentivando alunos a fazerem sexo em idades de 13, 14 anos, ensinando absurdos para as crianças, como não existe essa coisa de homem ou mulher, professor que tranca os alunos na sala e fala que só pode sair depois que o menino beijar o menino e a menina beijar uma menina, ensinando palavrões, ensinando que, uma professora em Goiânia ensinando que ser marginal é ser herói. Então agora a gente escancarou. O demônio saiu da caixinha de Pandora, não tem como colocar para dentro mais. E aí que nós temos um volume antes, nunca igual, de pais, de avós, de tios, de professores também que são contra isso que está acontecendo e de próprios alunos que estão se mobilizando e estão pedindo para acabar, estão destruindo a educação brasileira. O Brasil é talvez um dos únicos países do mundo onde o QI está diminuindo. Isso não é natural. O nosso desempenho no PISA é pífio. A cada ano pior. A cada ano pior. Vou te contar uma coisa que é interessante, um dado interessante. A média de QI no mundo é 100 pontos. Essa é a média. Pegaram todo o QI do mundo e dá a média 100 pontos. A média de QI no Japão é 115. A média de QI no Brasil é 83. Abaixo de 80, só para você ter uma ideia, abaixo de 80, o exército americano não aceita uma pessoa ingressar no exército, nas forças armadas. Porque abaixo de 80 quer dizer que aquela pessoa não consegue entender comandos básicos. Então ela não pode nem mesmo ser um soldado raso. Nós estamos com a média em 83. Olha a gravidade da situação. E com o QI diminuindo. Qual é a diferença? A inteligência ela pode ser também cultivada através da educação.
No Japão, nós temos a disciplina, nós temos meritocracia, nós temos responsabilidade. No Brasil, nós temos a leniência, nós temos a promiscuidade, nós temos essa frase que eles adoram falar, que é a liberdade de cátedra, mas isso é para permitir que o professor que é pago para lá ensinar matemática, ou português, ou geografia, ficar ensinando para o seu filho que a sociedade é racista, que o pai dele é machista, que nós vivemos num patriarcado opressor, feminismo maravilhoso, matéria isso. É um absurdo que eles perdem tempo, mas os nossos filhos formam sem saber ler, sem saber cálculo básico de matemática. Mas sabe lacrar. Mas sabe o que é ideologia de gênero. 40% dos alunos nas faculdades, ensino superior, é analfabeto funcional. 40%. 70% dos nossos médicos que formam nas faculdades hoje não sabem aferir pressão. Vou repetir isso para vocês entenderem a gravidade do que eu estou falando. 70% dos médicos formam sem saber aferir pressão. É como se um médico formasse sem saber onde é a frente e onde é atrás do carro. Você deixaria o seu carro no mecânico que não sabe onde que é a frente e onde que é atrás do carro? Impossível. Quer dizer, nós temos médicos formados que não sabem aferir pressão. Agora, isso é fruto do quê? Bom, vamos lá. Aí Isso começou quando? Isso começou há muito tempo. Antigamente, ele era mais sutil. Não sei se vocês conhecem um ex-agente da KGB, o nome dele é Yuri Bezmenov. Sim. Yuri Bezmenov foi um desertor da União Soviética na época do comunismo que fugiu para os Estados Unidos e lá ele contou exatamente como que funcionava esse sistema que ele chamava de subversão cultural. Ele dizia o seguinte, eles entenderam que muito mais efetivo que a guerra bélica, onde você corre o risco de perder, é você fazer uma subversão cultural nos países que você quer submeter a sua doutrina, a sua ideologia. Isso já é fruto da escola de Frankfurt, né? É isso aí. Gramsci, né? Mas o Bezmenov, ele falava o seguinte, olha, entre no jornalismo, você tem que chegar no país e você tem que fazer a sociedade odiar a si mesma. A partir do momento que a sociedade odeia a si mesma, ela não vai se defender mais. Ela acha que ela merece ser invadida, ela acha que ela merece as piores punições. Você tem que entrar no jornalismo, nas entidades de classe, nos sindicatos e no entretenimento. Só que para você entrar nessas áreas, você tem que produzir esses agentes que vão entrar lá carregando essa ideologia. É onde que é a origem de tudo? Os revolucionários, na né? educação. Culturais. De onde você acha que vem pessoas que defendem hoje, por exemplo, o fim da liberdade de expressão, que defendem Maduro, que defendem que as pessoas devem ser presas por suas palavras e falam isso como se fosse uma coisa saudável? Essas pessoas adotaram essas ideias absurdas da escola. E tudo isso é colocado dentro da escola. No jornalismo hoje, se você vai em qualquer faculdade de jornalismo, não existe mais faculdade de jornalismo no Brasil. Existe uma linha de produção de militância, onde a pessoa ela tem a sua mente deformada no período de 4 anos, que o que sai dali como resultado final é um ser humano sem a capacidade de pensar por conta própria. É um boneco, é um avatar ideológico. Ele só vomita e repete os mantras que foram martelados na mente dele ao longo de 4 anos. Então, eles estão aplicando isso no sistema de educação brasileiro há 60, 70 anos. Só que agora eles elevaram o nível. Eles saíram daquela doutrinação subliminar, que é quando você vai inserindo pílulas de informações deturpadas na cabeça da criança, e eles passaram por uma espécie de violência ideológica. Agora é o seguinte, o aluno que contrapor o professor, doutrinador, não são todos professores, alguns, ele se torna alvo. O professor que se atrever a ensinar a matéria e não aceitar ensinar essa doutrina, não doutrinar, ele é demitido, ele é perseguido. Os professores a gente testemunhou no Brasil sendo demitidos porque eles se recusaram a ensinar ideologia de gênero, uma coisa que é anticientífica. A esquerda que fala tanto em ciência, né, deputado? Então, uma coisa que é completamente anticientífica, se o professor fala, não, isso aqui eu não posso ensinar, então você está demitido. E não vai trabalhar em nenhuma outra escola mais. E os bons professores estão abandonando o ensino brasileiro porque eles perceberam que não dá para ficar ali mais. São hostilizados, humilhados, marginalizados, até mesmo expulsos, demitidos, processados. Então eles estão abandonando. O Yuri Bezmenov disse, eles vão invadir na educação e vão dominar o sistema de educação, porque na educação você produz a próxima geração. Não tem dúvida. E essa discussão, essa doutrinação, vamos dizer assim, a gente encontrava muito nesse período aí nas faculdades. Hoje é ensino médio, né? Você tá vendo? Hoje é ensino fundamental. É ensino fundamental, né? Exatamente. Você já começa a doutrinação ali, né? Para criança, né? Eu fui, em 2009, eu fui o autor da primeira ação que retirou o kit gay das escolas. Isso lá em Rondônia. Isso em Rondônia, 2009, hein? Ou seja, o primeiro estado que tinha produzido era o Rio de Janeiro, depois a instituição vinculada aí no movimento levou para Rondônia, porque era uma prefeitura do PT, e eles fizeram, enfim, eu estava lá nessa época, né?
E isso foi para a PGE, fizemos um grande debate e tal. Agora eu te pergunto, por que é que esse conteúdo ainda continua no material pedagógico e a gente observa que isso também não mudou no nosso governo? Infelizmente, você vê que nós tivemos 4 anos à frente do Brasil e a gente não tocou nessa ferida. Esse material continua ainda. Continua nas escolas. É muito pior, o material de hoje é muito pior. Isso existe uma diretriz, né, do próprio MEC, né, e pessoas que estão ali de carreira, mas é isso que o deputado Gustavo Gaia acabou de falar, a coisa vem numa produção industrial que vem de geração em geração. Chega um momento que quando a gente abre os olhos, está tudo aparelhado. Em 4 anos, não é possível, assim, na minha visão, não é possível você conseguir corrigir esses problemas que estão ali enraizados dentro de alguns setores da sociedade, né? Eu tive um caso aqui, uma professora numa aula de matemática, simplesmente no meio da aula, começaram a falar sobre as pautas transversais, né? E ela pegou e falou, mas no serviço militar e na polícia é os lugares onde tem mais drogado e bandido. Nada. No meio de uma aula de matemática. E aí o aluno gravou. E aí eu questionei, falei, mas por que essa professora numa aula de matemática tá falando? E aí que eu fui descobrir essa questão dessas pautas transversais. Qualquer matéria, Wilton, você pode inserir essa pauta ideológica. Aula de geografia, aula de matemática, aula de português. Então você vai colocando devagarzinho, né? O Marx já está na aula de culinária na faculdade, pô. Você tem cursos de culinária que você tem que ler o livro do Marx. Vocês nunca ouviram falar da história que 2 mais 2 igual a 4 é uma supremacia branca? É sério. E agora existe a matemática africana. E vocês estão com cada pauta, né? E aí eu tenho um amigo meu que é diretor de escola privada, e ele falou, Rafael, eu já procurei material didático no Brasil com um pouco menos de doutrinação ou de questões ideológicas, de doutrinação de fato. E ele falou, você não encontra. Por quê? Quem define a direção, a diretriz, é o MEC. Então o MEC coloca ali para as editoras quais serão as diretrizes que eles querem. A editora simplesmente quer vender o livro para o Estado. Então, eles seguem aquela cartilha. Por isso que muitas vezes, até no material didático, né, a Karen Neri fala muito bem, ela vai estar hoje na nossa palestra lá, no nosso seminário, e ela fala muito bem sobre essa questão dos materiais didáticos, que vem aí de uma diretriz do MEC. Então, que nem você perguntou, né, por que acontece isso muitas vezes, por que em 4 anos a gente não conseguiu? Eu vejo que dentro do MEC ali tem pessoas que já estão de carreira há muitos anos. E esses caras que determinam hoje o futuro da educação no Brasil. A gente tem algumas vozes assim, né? Meio que isolados, né? Talvez para mim o maior está lá em Goiânia, que é o professor Orley. Ele é excelente. Ele é excelente. De olho no livro didático, ele monitora item por item. Aliás, subsidia boa parte da bancada nessa atuação, né? Mas não é só subsidiar, né? Eu acho que não está faltando um pouco de... Eu estou provocando você, né? Que você está agora primeiro mandato. Não está faltando um pouco mais de iniciativa concreta da nossa parte? Eu estou provocando isso porque eu acho que a gente fala muito, a gente tem um excelente diagnóstico, né? É o médico aquele que descobre a doença, mas depois não consegue trazer o remédio para tratar, né? Então, e quando a gente tem oportunidade, talvez a gente não encare esse problema, porque a pressão é muito pesada, né? Não falta um pouco mais da gente ser um pouco mais proativo e tentar focar e, pelo menos, em alguma área, a gente ser mais efetivo de todo esse barulho que a gente está vendo ideológico aí? Eu concordo, eu acho que falta mais ação, mas ao mesmo tempo eu vejo que essa pauta para a esquerda é a pauta mais preciosa para eles. É algo que eles são capazes, né? Ali eles defendem com unhas e dentes, colocando até a vida em risco, porque eles sabem que se eles perderem nesse campo de batalha, a esquerda deixa de existir. Então vou ser bem sincero, se nós anularmos a capacidade da esquerda de continuar doutrinando os nossos filhos, em 20 anos não existe esquerda mais. Então não vai precisar nem ter outra bandeira. Essa bandeira é a origem de todos os males, é a doutrinação na escola. É onde você tem adultos hoje que apoiam, como eu disse, essas ideias absurdas. O que acontece é que é muito bem defendido, ali é o cofre principal, o coração, o núcleo de toda a ideologia esquerdista hoje no Brasil e no mundo inteiro está na doutrinação na escola. E ainda nós temos uma grande parte da direita que talvez não tenha percebido isso. Então a gente está atacando os sintomas, as consequências dessa doutrinação, como por exemplo... aborto. Vou dar um exemplo para você. Por que existem tantas pessoas que consideram normal assassinar uma criança no ventre da mãe? De onde vem isso? Se você for analisar e fazer uma engenharia reversa, essa pessoa que defende isso lá na educação, enquanto ela estava em formação, foi incutida essa percepção nela. A origem das... Foi retirado dela a percepção óbvia de que é uma criança ali dentro,
Olha pra você ver como é que altera a visão da realidade. E aí, lá na vida adulta, ela não vê aquilo como uma criança, nem como uma vida. É uma coisa, é um copo d'água como esse que eu tô segurando. Outra coisa do armamento, né? Essa luta. Por que existem pessoas que querem retirar da população o direito de se defender, até mesmo no Estado totalitário? Porque lá atrás incutiram na cabeça dela que arma é igual a morte, arma é igual a violência. Então, se você for fazer uma engenharia reversa, todas as pautas que hoje a gente defende se originam ali, na doutrinação. Eu estou vendo uma mudança de percepção na direita, onde nós estamos vendo cada vez mais pessoas percebendo, olha, a gente pode lutar contra o sintoma, ou a gente pode lutar contra a raiz disso daí. Então, por que a gente não foca na raiz disso daí? Porque daqui 20 dias é longo prazo, é uma guerra a longo prazo, então isso faz com que muitas pessoas não se sintam motivadas a entrar nesse campo de batalha, porque é algo que a gente vai começar agora, deputado, mas nós vamos morrer e não vamos ver resultado. Pelo menos não como nós gostaríamos. Então, isso sim eu acho que é um posicionamento nobre a longo prazo. Vamos começar uma batalha agora para que a próxima geração possa concluir. Então, está mudando um pouco essa percepção. Hoje, para você ter uma ideia, esta é a comissão de educação com o maior número de pessoas de direita que já se viu. Aí todo mundo lá Qual fala a isso. comissão? Eu estou na comissão de educação. Ah, da Comissão de Educação. Comissão de Educação, que ali também é um campo, ali nós estamos cada vez mais próximo do cofre, né? Na Comissão de Educação, nós temos o maior número de pessoas, somos minoria ainda. Mas antes, nós estávamos falando ali de 32 de esquerda, 2, 3, 4 de direita. Hoje nós temos em torno de 17. Hoje nós damos trabalho. A gente consegue travar uma coisa quando ela é extremamente absurda, a gente trava a pauta, a gente faz um kit de obstrução. Eles estão percebendo que nós estamos cada vez mais entendendo onde é que a gente tem que focar os nossos esforços. E se nós fizermos, na próxima legislatura, eu espero que sim, nós vamos ter maioria na Comissão de Educação. Aí a gente consegue reverter o processo. Porém, para concluir, não deposite todas as esperanças na política. Paralelo a isso, tem algo que a sociedade pode fazer de forma orgânica, que também pode ser mais efetiva do que os nossos trabalhos enquanto político, que é agir como um pai e uma mãe devem agir. É prestar atenção na educação do filho, e ir lá e reclamar, e falar, e lutar pela decência na educação dele, lutar para que os seus valores e defender os seus princípios na sala de aula. Se os pais começarem a fazer isso de forma maciça, a gente consegue brecar, a gente consegue frear esse pessoal. Inclusive, meu projeto, que eu comecei antes mesmo de ser deputado, que é o Instituto Nossos Filhos, é para dar voz aos pais. Para ensinar aos pais como identificar a doutrinação e como agir quando houver alguma doutrinação, de forma que esses doutrinadores se sintam acuados. Eles percebam, peraí, agora não dá mais para fazer o que eu fazia antes, porque os pais, se eu fizer algo aqui hoje, amanhã vai ter 20 pais aqui na porta da escola pedindo a minha cabeça, pedindo a minha demissão. Então, comecei com um projeto para dar voz aos pais. Tem dado resultado. A gente já conseguiu que vários professores lá em Goiânia fossem desligados das escolas. E, por exemplo, em Goiânia, onde é o plano piloto, a gente vai expandir para todo o Brasil em breve. Aqui também em Campo Grande, né, com o deputado Rafael Tavares. Mas esse projeto, ele fez com que a doutrinação em Goiânia praticamente acabasse. E quem fala isso são os alunos e professores que não aguentavam mais. Você falou, Gustavo, os professores agora estão assim, eles perceberam que não dá mais para falar o que eles querem, no sentido assim de sair da pauta e apoiar a ideologia de gênero em sala de aula. Porque se eles fizerem isso, no dia seguinte eles vão estar na sua plataforma e vai ter 20 pais pedindo para que eles sejam demitidos. Então, assim, são dois movimentos paralelos que têm a acontecer. E as famílias, né? As famílias têm que continuar unidas. Eu acho que essa questão, eu provoquei o deputado sobre essa questão familiar dos pais, porque é fundamental. Né? Há um certo, eu não sei se há um certo descaso, mas ao mesmo tempo também há um poder de intimidação muito forte, generalizado, né? Que você vê essa pauta da esquerda, ela ser defendida, tem eco em tudo quanto é lugar. Pô. O cara se levantar contra, em tese, é um direito, por exemplo, do corpo da mulher, né? Você enfrentar isso que você está enfrentando aqui, de querer proibir música nas escolas, pô, isso é cultural. Então, você tem uma certa intimidação desse sistema contra as pessoas, né? E as pessoas estão ficando intimidadas também. Eu acho que tem o outro lado também. Pelo menos aqui do Estado e alguns outros estados, professores que se levantam contra, eles são esculhambados. Ou seja, nós fizemos lá atrás, isso, na época a gente estava comentando aqui, que a gente tinha o FENASP, temos o FENASP até hoje, mas não com a estrutura que a gente tinha lá atrás. Nós tentamos organizar um encontro de educadores nacional exatamente para subsidiar esse pessoal, porque eles ficam com medo, às vezes, de enfrentar, não tem assessoria jurídica, a pressão é muito forte, leva gancho do diretor, enfim, a própria estrutura da educação já está voltada para a execução desse material pedagógico. Eu acho que talvez subsidiar os nossos educadores nessa luta seria
Não seria aí uma alternativa, talvez? Pensando nisso, ano passado, ano retrasado, não me lembro, eu fiz uma logomarca e montei uma associação. Não consegui desburocratizar ela ainda, né? Colocar ela de fato no CNPJ. Mas montei um grupo no WhatsApp. Professores conservadores, Mato Grosso do Sul. Justamente por isso. Muitos professores individualmente vinham falar comigo. Pô, Rafael, eu quero me posicionar, mas não posso. Cara, se eu falar isso aí na escola... Eu escuto demais. Se eu falar isso na escola lá, eu tô ferrado, não vai dar certo. Agora, assim, não, mas peraí, se você juntar com o outro cara lá que me falou da outra escola, juntar com o outro, e se organizarem e montarem uma associação ou um grupo que seja, daqui a pouco a gente vai disputar o sindicato da FETEMES ali e acaba com a esquerda lá dentro, de dentro para fora. Porque a esquerda se organiza dessa maneira. Por que eles dominam os sindicatos dos professores 40 anos? Porque eles são organizados. Agora, se a direita... Só que isso também tem que participar, vindo da sociedade civil, vindo dos professores. Porque assim... Os caras estão com medo, Rafael. Eu sei, mas se eles se organizarem... Agressivos, os caras vêm pra cima, com os dois pés na garganta. Jornalistas é a mesma coisa. reputação. Eles vêm falar comigo, pô, Rafael, eu quero me manifestar, mas não posso. Cara, junta, você não conhece mais nenhum jornalista que seja conservador igual você? Não, eu conheço um monte, só que ninguém fala nada. Mas, cara, então se você juntar isso aí, já vira um monte. Daqui a pouco vocês começam a se organizar de alguma E forma. boa parte dessa galera também são evangélicos, viu? Vou dizer assim. Mas eu retrato bem, porque os evangélicos é o professor da paz, não gosta de enfrentar, acha que não tem que brigar. Tem um espírito aí também de equivocado, vamos dizer assim, né? Eu acho que tudo isso se resumiria, talvez a gente poderia ajudar vocês que estão no mandato, poder criar mecanismo onde esse professor vai ser acolhido, esse educador vai ser acolhido, vai ser instruído, né? Ele precisa ter uma base, cara, né? Ele precisa ter aonde recorrer, precisa, pô, né? Porque ele não vai ter coragem. Esse kit, por exemplo, que chegou, eu estava mencionando para vocês, na prefeitura de Porto Velho, a prefeitura lançou o projeto para os professores com medo porque era muito agressivo, né? O material já era agressivo, em 2009 era terrível. Hoje já é, não, vinha com um espelhozinho para a menina enxergar as suas partes genitais para poder se masturbar. Então, só para você ter um espelho que era dado junto com o caderno. Cara, chega arrepio. Então, esse material, inclusive, foi fruto de debate, enfim. Quando eu fui na audiência pública, na PGR, para debater, para questionar o material, eu não enfrentei os militantes do movimento homossexual, as entidades. Eu enfrentei 3 reitoras de universidade, que estavam na mesa para fazer a defesa do material. Então, você vê que a estrutura não é só de um grupo do movimento. Esse trem está enraizado ou seja, na própria educação. Né? O topo da pirâmide estava lá. O topo da pirâmide, é a base disso. Então, como é que um professor nosso vai enfrentar isso, deputado? É complicado, né? A gente tem que estabelecer certas ferramentas e uma plataforma que o professor se sinta abrigado, mas eu vou ser bem honesto aqui. Não tem como lutar pela decência dos nossos filhos e das crianças sem correr risco hoje em dia. Eu, por exemplo, muitas pessoas... Não existe para mim, como deputado hoje, uma plataforma de proteção para que eu possa exercer o meu mandato. Na verdade, por defender o que eu defendo, eu posso ser preso, eu posso ser caçado. Pelo contrário, né? Não tem contrário, eu tenho um alvo gigantesco nas minhas costas. Mas isso não fez com que eu ficasse em casa com medo e deixasse de defender o que é certo. Eu tô aqui agora participando desse programa, colocando risco, porque eu tenho certeza que lá em Goiânia tem... Vou dar um exemplo para você. Essa plataforma que eu criei aqui, da Voz aos Pais, começou a dar resultados maravilhosos. Sabe o que aconteceu? Professores criaram um grupo do WhatsApp para descobrir o meu endereço e me atacar. Inclusive, o professor escreveu atacar os filhos dele na porta da minha casa. Então, eu agora não comento só pela minha integridade física, dos meus filhos, da minha família. Falei com a polícia de Goiás, eles estão me ajudando a manter uma segurança, aí tem que ficar viatura na porta da minha casa e tudo mais. Então, você me perguntou, o que a gente pode oferecer para esses professores? Sinceramente, dormir com a consciência tranquila, sabendo que você está fazendo algo nobre, porque você vai correr risco. Mas defender o que é verdade, defender o certo hoje em dia, se você está esperando que venha escudo e blindagem para te proteger, esquece. Então você não tem um espírito guerreiro forte o bastante, ou você não valoriza esse valor com ênfase o bastante para poder se arriscar. Tem certeza que o deputado vai correr risco aqui, vai sofrer. Eu tenho certeza disso. Não, você está correndo, pô. Vai ter processo contra você, pedido de cassação. Professor, eu tenho 5 processos. Porque além de fazer a denúncia, uma forma que eu encontrava também de tentar diminuir essa doutrinação nas escolas era expondo muitas vezes o professor, expondo a cara da professora, o nome da professora, a escola que ela dá aula, qual matéria que ela dá aula. Porque dessa maneira, talvez outros professores olhassem e falassem, opa, peraí,
Se eu fizer aqui um posicionamento político dentro de sala de aula de alguém me gravar, tem um cara lá que vai soltar na rede social, vai fazer um vídeo e todo mundo vai ficar sabendo. Então, assim, é uma situação que a gente acaba se colocando em risco, realmente, né? Na verdade, esse lobby gaysista é uma coisa que eu acho que a gente precisa se organizar para fazer, e vocês estão de parabéns porque estão colocando o mandato de vocês à disposição dessa luta, né? Que a gente não via muito isso, né? Os parlamentares, eu estava citando para você aqui o deputado Henrique Afonso, que fazia do seu mandato e que basicamente consolidou essa luta no Brasil, porque isso é uma luta lá de trás, não é uma luta que... Hoje talvez mais organizada, com mais mandatos, né? Hoje tem muita gente falando, mas lá atrás, quando esse pessoal começou, era uma voz, era duas vozes, era coisa muito pequena. Era uma Damares louca viajando do Brasil, um Paulo Fernando viajando pelo Brasil, E não falando. tinha internet, né? Não tinha essa internet. repercussão. Não, o videozinho era aqueles videozinhos bem caseiro, feito por nós mesmos, uma coisa muito, muito caseira, mas aonde você chegava, você sensibilizava as pessoas, apontando, talvez, para esse tempo que a gente está vivendo hoje. Mas a gente foge um pouquinho desse debate da doutrinação. Deputado, você está lá no Congresso Nacional, está lá na Câmara, como é que você está vendo esse início de governo Lula? O que você pode analisar aí? O que você está enxergando lá? Como é que você está... É o início de governo mais desastroso, estabanado, aloprado que já se teve notícias, né? Em que aspecto? Primeiro, ele não consegue formar uma base. E é um governo que, teoricamente, acabou de ser chancelado pela maioria do povo brasileiro, porque foram as urnas, né, que determinaram que ele teve maioria dos votos. Não posso falar contra as urnas. Mas como que um cara que chega lá, supostamente com a maioria dos votos do povo brasileiro, com a rejeição que ele continua sem poder andar no nosso país, e com um Congresso que foi eleito de direita. Então, interessante isso, né? Foi um Congresso de direita, quer dizer que as mesmas pessoas que votaram no presidente de esquerda votaram em deputados de direita, mas ele não consegue formar a base, colocou no governo a mesma facção criminosa que fazia parte, inclusive várias dessas pessoas foram condenadas. Você fala que o governo não consegue formar a base, e como é que você caracteriza isso como? Por exemplo, a base, o Congresso, a Câmara aprovou agora, ontem... Não foi o governo, Gabriel. Aí eu tenho uma história para explicar como é que eles conseguiram aprovar isso ontem. Quem aprovou isso ontem foi o Lira. Colocaram a corda no pescoço do Lira. Como foi também o projeto passado. Qual projeto? Do arcabouço? Do arcabouço. Como foi do arcabouço. Eles estão usando o Lira, por enquanto. Mas, pela vontade do Congresso, ninguém... Eu posso te garantir que a maioria dos deputados ali não queriam votar nessa MP 1154 que foi aprovada ontem. Mas foi uma pressão, com intimidação, inclusive, dos líderes que articularam com o Lira, que teve uma conversa com o Lula e teve uma pressãozinha ali de uma força suprema também para poder fazer com que isso acontecesse. Hoje mesmo já abriram o processo contra ele, vai virar réu, e já teve diligência da Polícia Federal contra os amigos dele lá em Alagoas. Ou seja, como o governo não tem base no Congresso, para você ter uma ideia, a gente aprovou o marco temporal, que era uma pauta importantíssima para eles. Mas nessa pauta, por exemplo, o Lira não interferiu. Ele deixou que o Congresso decidisse. E o que o Congresso decidiu? Vamos voltar mais um pouco. O PL da censura. O PL da censura, o Lira interferiu. Houve direcionamento das lideranças. E eles retiraram de pauta porque viu que não iam passar. Eu estou falando de um Congresso que tentou comprar para retirada de votos das assinaturas da CPMI, de todas as formas, tentou comprar com cargos de segundo escalão e não conseguiu retirar a assinatura da CPMI. Fazer a mesma coisa no PL da censura, emenda, cargos de segundo escalão, não conseguiu aprovar, e fez a mesma coisa no marco temporal, também não conseguiu aprovar. Ou seja, conseguiu aprovar essa medida provisória aí do 1154, porque não é algo que é de muito precioso, vamos dizer assim, para a direita. É ministério para ele. Você está entendendo? Não tem aquele apreço como a liberdade de expressão tem, por exemplo, ou como direito à propriedade privada, no caso do marco temporal. É um Congresso que não tem base. E se todas as vezes para eles aprovarem alguma coisa, eles tiverem que fazer o que fizeram ontem, não chega até o final do ano, porque daí não vai ter mais nada para ser negociado. Não vai ter mais nada para ser feito. A não fonte esgota, né? Não, foi 1,7 bilhões antes de ontem de emenda. Esgota, até né? agora foram 15 bilhões de emendas. Isso é um recorde na história. Vai uma hora que não vai ter emenda para dar mais. Então, é um governo rejeitado pelo Congresso, ele sabe disso. O que sustenta ele hoje? Rodrigo Pacheco, na presidência do Senado, que está lutando ali para ser um ministro do STF, então virou um despachante do PT. E como o próprio Flávio Dino diz, e o próprio Estadão diz, né? Lula não tem base no Congresso, mas tem base no Supremo Tribunal Federal.
E aí eles estão derrubando um por um dos maiores obstáculos. Você viu que o Deltan Dallagnol foi cassado e provavelmente muitos outros deputados, até eu incluindo nessa lista aqui, seremos caçados, perseguidos, intimidados, porque nós estamos servindo como um bloqueio que eles não tinham imaginado, né? E a partir do momento, que fique claro aqui, a partir do momento, para concluir, deputado, que o povo começar a voltar aí para as ruas, porque esse era o maior medo deles, maior. Se o povo estivesse indo para as ruas hoje, como ia no ano passado, em defesa de um governo, se eles fossem agora contrários e indo para as ruas, esse governo não chegaria até o final do ano. Eles sabiam disso, por isso que o 8 de janeiro foi fabricado da forma que ele foi. Precisava fazer com que o povo voltasse para suas casas e não ficasse nas ruas. Se o povo começar a voltar para as ruas, esse governo chega até o final do ano. Falando em 8 de janeiro, a CPMI foi um tiro pela culatra ou não? Isso é incerto. A minha leitura hoje é um jogar de moedas, um cara coroa. Pode ser algo que agora pode derrubar o governo, ou pode ser algo que realmente não dê resultado nenhum. Eu não acho que o tiro vai sair para a culatra no sentido de prejudicar mais a direita, porque eles já usaram isso aí ao extremo para tentar nos prejudicar, certo? Instrumentalizaram aquele dia e fabricaram também. Só que, por exemplo, o ex-ministro da GSI, comprovado agora, aquele lá, o general do Lula... Fabricou um relatório falso. Adulterou um relatório oficial da inteligência. Isso é crime. O Bolsonaro teve busca e apreensão por uma suposta adulteração de vacina. Né? O Cid, o assessor dele lá, preso por supostamente ter adulterado um cartão de vacina. O general do Lula adulterou um documento oficial da inteligência que mostra que ele tinha recebido informações que a invasão iria acontecer por 8 vezes. Não está preso. Porque trata de segurança, né? Nacional. De segurança. Inclusive, o maior atentado contra a democracia na história do Brasil. Esse requerimento para que ele vá lá vai ser aprovado. Não tem como. Esse requerimento vai ser aprovado. E aí nós vamos saber de muita coisa. E a gente tem voto para isso? Não é nem a questão de voto. É uma questão que fica impossível impedir que aconteça. Tá? Porque tem gente ali na CPMI que é de centro também. Que não é todo mundo de esquerda, é de centro. E essas pessoas vão votar a favor. Não, esse cara prova que adulterou. Como que eu vou explicar para a sociedade? Tem como manobrar tudo, né? Eu não vou chamar esse cara para ser ouvido aqui se ele é o cara que foi filmado dando água pro pessoal lá dentro. Deputado, como é que você me diz da presença do senador Magno Malta nessa comissão? Como é que ele foi parar lá? Cara, eu não sei, mas ele tá dando um trabalho para esse povo. Esse cara, ele sabe trabalhar, ele sabe entrar na mente, né? Ele sabe falar e da maneira que... indicado pelo Aziz ainda. Pois é, o Magno Malta, ele é o Kroos. Aquele ali... Olha, eu vou te falar aqui, não sei se eu posso falar, mas o Magno entrou com um requerimento para reabrir a CPI da pedofilia, né? Agora. E aí você vê um Aziz... o Aziz tem algumas coisas aí que ele... indicando né? o Magno Malta para a comissão. Será que é mais uma coincidência? Será? Eu tinha curiosidade de perguntar isso para o Magno, eu não vou provocar, mas é uma coisa assim, ele nem poderia estar lá, né? Regimentalmente não tinha nem como ele estar lá, né? Não. Como é que ele ia estar lá? Então, mas é uma voz importante para nós lá, né? Ele é, eu gosto demais dele, ele tem o dom da palavra, né? Ele sabe falar de uma maneira que realmente entra no coração das pessoas e ele não tem medo, né? Ele fala mesmo exatamente aquilo que ele pensa e a gente precisa de pessoas assim. O Magno é fundamental. Para a gente poder ir, eu sei que o horário de vocês estão bastante em cima, mas essa escalada do judiciário, não apenas do Supremo, o deputado Rafael está enfrentando isso, eu acho que, na minha visão aqui de leigo, né, de sociedade civil, vamos dizer assim, a gente percebe essa escalada em todos os meandros do judiciário, principalmente o eleitoral agora, né, com essa sanha de querer caçar deputados e impressionantes da direita, né? Tem você aqui, tem lá agora o Carmelo no Ceará, 4 do PL em nome, supostamente, o Crivella, você vê o Crivella que, meu Deus, o Crivella acho que é o mais escandaloso que tem, né? Que tem relacionado à eleição municipal, né? E uma juiz de primeira instância, né? Como é que você vê? Como é que vocês estão encarando isso? O Congresso vai encarar essa escalada do judiciário ou você acha que o Congresso ainda nós não temos força para encarar isso? Sabe que nós vamos ter algum ministro do Supremo recebendo um processo de impeachment algum dia ainda? Não, porque daí vai precisar vir do Senado, e o Senado está na mão do Pacheco, e dificilmente isso acontece lá. Mas eu acho que a Câmara dos Deputados está percebendo que hoje nós somos parte de um teatro, não existe 3 poderes, tem 2 poderes, e tem um que fica calado ou vai preso, que é o Congresso, que são os deputados hoje, né? E há uma crescente percepção por parte dos deputados federais de que
já extrapolou a tal limite que antes falava assim, não, estão extrapolando, mas não está atrapalhando minha sobrevivência, eu vou ficar quieto aqui, né? Então, pegando só o lado de lá, já está pegando todo mundo, vai derrubar o marco temporal, e eu acho que isso vai ser uma coisa interessante quando acontecer. O Supremo. Vai derrubar o marco temporal, a gente sabe disso, e aí é mais uma pedra que vai ser colocada. Vai chegar o momento, eu não sei o que vai ser preciso acontecer, mas vai chegar o momento onde os deputados federais, até mesmo aqueles que odeiam a direita, vão perceber, peraí, agora se a gente não botar um freio nesse pessoal, não tem porque eu nem vim trabalhar mais. Porque a gente aprova um projeto, eles derrubam. A gente rejeita um projeto, eles aprovam. Eles derrubam todo mundo que se posiciona contra eles. Então a gente está na hora de criar um projeto. Eu já até comecei a elaborar ele, a gente vai começar a ventilar, que é o resgate da democracia ou resgate parlamentar. Não para ser contra o STF, mas é para resgatar atribuições do parlamento que têm sido retiradas aos poucos, né, a conta-gotas ao longo dos últimos anos. E eu vejo cada vez mais as pessoas percebendo que tá demais. Já passaram de todos os limites. E a gente viu agora que com o Lula usando eles como base, muito provavelmente, em uma questão de tempo, o Congresso vai acordar. Eu só espero que ainda tenha alguma coisa da democracia para ser salvo ainda. Não, você tem projeto que só precisa ser colocado no plenário para ser votado, que é o projeto do Lazier, por exemplo, do senador Lazier, que está lá, já passou pela Câmara. É o dos mandatos? Exatamente, dos mandatos e a possibilidade de você derrubar também as decisões monocráticas, né? Que eu acho que é uma questão que precisa ser enfrentada. Pô, o Congresso vai lá e enfrenta 513 deputados, vem os senadores, num amplo debate, um cara derruba? Não, e às vezes o presidente veta, o Congresso vai lá e derruba o veto. O veto. Que é super difícil também, E tá? o ministro vai lá e caneta? Numa canetada. Ah, não dá. Não dá. Então isso é uma missão do Congresso Nacional, né? Com certeza, mas boa parte do Congresso está com o rabo preso, está dependendo de emendas do governo. Então há um aparelhamento muito grande. A questão é, a que ponto defender a democracia vai se tornar mais importante do que defender o seu mandato ou sua própria liberdade? Essa é a questão que a gente tem que chegar. Eu já estou num ponto que eu não estou aqui hoje, eu não estou preocupado em defender minha liberdade ou defender o meu mandato. Né? Eu acho que nem o deputado Rafael Freitas também tá. A gente está no... Tavares. Rafael Tavares está também, desculpa, deputado. A gente já tem uma visão a longo prazo, que é uma visão nobre mesmo. Eu ia olhar para 50 anos para frente. Não dá para olhar para o umbigo agora. Né? Não dá para olhar para o umbigo agora. E eu acho que a gente está precisando de mais pessoas chegarem nesse ponto de percepção. Deputado, então hoje nós estamos gravando o programa numa quinta-feira, mas teremos aí esse importante debate, seminário, que vai falar sobre a doutrinação, nesse viés de tentar despertar a consciência das pessoas. Qual a expectativa aí para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui? Porque eu ia falar um pouquinho mais ainda, mas eu sei que o tempo já está corrido. Expectativa de casa cheia, como falei anteriormente, a população, a sociedade civil está atenta a esse debate. Nós completamos as inscrições semana passada, se eu não me engano. Tivemos que colocar algumas cadeiras ali na parte de fora para receber as pessoas hoje. E acredito que é um pontapé inicial desse debate. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, pouco se falava, ou praticamente não se falava sobre isso. Hoje eu já converso com alguns colegas, já começo a colocar essa situação para eles. Eu percebo o seguinte, muitos deputados, eles não prestam muito atenção nessa pauta cultural. Deputados que eu falo que às vezes são eleitos pelo eleitor conservador. E a esquerda se preocupa. Então, enquanto nós, de direita, não começarmos a discutir sobre isso, a esquerda vai continuar de forma hegemônica dominando esse debate. Então, é muito importante esse seminário e acredito aí que a gente vai ter casa cheia e com a presença do deputado Gustavo Gayer aí para enriquecer o debate e em breve no resto do Brasil, não é não? Se Deus quiser, espero poder ir em todos os estados desse país. Que bom. Obrigado pela presença de vocês. Deputado, mais uma vez, obrigado. Seja bem-vindo aqui ao Mato Grosso do Sul. Não esqueça de falar Mato Grosso do Sul, porque senão você vai levar uma fiquei, né? Já me falaram que você errar isso dá problema. Dá problema. Eu posso até errar Rio Grande do Sul, que tá tranquilo. Sabe, Rio Grande do Sul? Mas se falar Mato Grosso, nossa senhora. Não, o trem pega. Tem uma discussão aí, Wilton, não sei se você está sabendo, para a gente trocar o nome do estado, do Mato Grosso do Sul, para Pantanal. O que você acha disso aí? Eu fui um dos coordenadores lá atrás, no governo do Zeca, né? Tivemos uma comissão de Mas aí, quando era do Zeca, eles queriam colocar PT, não, aí não queria. dava, né? Não queria colocar PT. É que é o seguinte, politizou o debate. Quando politizou o debate, que o André Putinelli começou a defender a manutenção e o Zeca era favorável à mudança, aí acabou o debate. Não, aí ficou uma disputa política. Mas lá na Assembleia está tendo esse debate agora. Mas eu sou totalmente favorável. Se você resgatar a nossa história... Não, um referendo estadual, né? A ideia é essa. A população decide, né? Só para você ter ideia, nós temos o nosso Pantanal, 75% do Pantanal está no Mato Grosso do Sul.
25% lá no Mato Grosso e 5% no Chaco Paraguaio e boliviano. Quando você vai fazer distribuição de recurso, você não faz de forma proporcional, é 50% lá para o Pantanal do Mato Grosso, 50% para nós. A maior demanda de turismo hoje de fora, a maioria vai para o Mato Grosso, porque ele fala assim, não, mas é o Pantanal do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul? Então, só para esse lance do nome... Não, você vai para o Pantanal? Eu vou para o Pantanal no Pantanal. No Mato Grosso. Identidade, tudo. No Mato Grosso. Então, eles conseguiram colar isso lá. E eles têm 25% do Pantanal lá. Mas recebe 50% da verba. E a maioria dos turistas lá. A maioria do turismo Pantanal está lá do que aqui. E a gente tendo 75% da região pantaneira. Então, acho que, como não dá mais para fazer a defesa, vamos investir no turismo e não sei o que isso é uma balela também, que a gente ouve falar, então vamos mudar o nome, que já fica o estado do Pantanal lá. Eu acho. Eu sou favorável. Esse debate em breve vai estar na sociedade. Hein? Vamos para cima, eu sou favorável. Obrigado, espero que troque. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui, obrigado aí pela audiência. Deus abençoe você aí. Vamos cuidar das nossas crianças aí nas escolas, hein? Vamos para cima. Com certeza. Nós estamos fazendo nossas marchas para Jesus aqui, coordenado pelo Conselho, e o nosso tema principal é a criança. O Estado lidera hoje o ranking nacional de estupro contra a criança. A gente lidera capital a experimentação de drogas até os 16 anos de idade e a gente lidera o Brasil na violência contra a mulher. Então, nós temos aí um tripé de violência que o Mato Grosso do Sul lidera e por isso que eu quero, mais uma vez, parabenizar aí a iniciativa de vocês, porque a gente está indo no cerne disso, né? Com certeza. Obrigado aí pela realização do programa e sempre que quiser fazer um debate sobre isso aí, nosso gabinete está à disposição, Wilton. Muito bem. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Compartilha, deixa o seu comentário, esparrama esse material, porque é um esforço que a sociedade precisa fazer, voltado à defesa da criança, do adolescente, e, ao mesmo tempo, também chamando os pais à responsabilidade para acompanhar o seu filho, o material que ele recebe em sala de aula, sabendo que a formação da criança nesse período será fundamental para o futuro, não apenas para o futuro, mas já para o presente e para o futuro do nosso país, um país livre, democrático e saudável, e, acima de tudo, cristão, porque o Brasil é um país cristão. Deus abençoe você. Obrigado, gente.